do ex-presidente do PTB e ex-deputado Roberto Jefferson, da forma como se deu a prisão. Primeiro pela forma como ele recebeu os policiais federais e depois da forma como a negociação foi feita. Muitas pessoas criticaram, alguns juristas, de que a polícia teria sido passiva demais nesse sentido. Como é que o senhor avalia a prisão do Roberto Jefferson, doutor? Veja bem, Bassan. Eu analiso que a manifestação de Roberto Jefferson, no momento em que a polícia esteve em sua residência para cumprir o mandado de prisão, foi uma atuação criminosa, porque ele estava armado, muito bem armado, e neste momento ele dispara diversos projéteis de arma de fogo, né, em face contra a polícia, tá? E se a polícia naquele momento tivesse revidado e ele tivesse vindo a óbito, era um caso claro de legítima defesa. Uhum. Então, naquele momento, eu penso que Roberto ele teve uma atuação criminosa. Ele, no momento que a polícia chega para cumprir o mandado de prisão, ele teve essa atuação de um criminoso. Agora, o que é que acontece? Se no momento em que a polícia, naquela primeiro momento, a polícia entra na casa dele e faz a sua captura, naquele momento não tem o porquê de a polícia não fazer o uso de algemas, utilizar o uso da força para tentar cessar o ato criminoso de Roberto Jefferson. Então, naquele primeiro momento, se a polícia tivesse entrado, invadido a casa dele, e para tentar garantir que a integridade física dos policiais, a integridade física de terceiros que poderiam estar ali dentro da residência com ele, a polícia poderia sim utilizar da força, fazer o uso da algema. No segundo momento, quando a polícia faz aí a captura dele, eu penso que a partir do momento em que a polícia ela consegue colocar Roberto Jefferson à sua disposição e demonstrando que não havia qualquer tipo de risco, seja risco à própria polícia, à integridade da polícia, risco à própria integridade de Roberto Jefferson e risco de terceiros, ou então risco de fugas, a polícia dela deve, nestes casos, ter uma atuação mais cordial. E não é só porque é Roberto Jefferson. Pode ser com João, com Maria, com José, pode ser em uma localidade de bairro nobre, pode ser em uma periferia. A atuação da polícia ela deve ser isonômica. Então, se a polícia naquele segundo momento ela faz a captura do Roberto Jefferson através de alguma negociação e percebe que não há qualquer tipo de risco, a polícia deve conduzir ele sem algemas, a polícia deve conduzir ele da forma como a lei estabelece. Uhum. Não só Roberto Jefferson, reitero, mas também como João, quanto Maria. O senhor concorda que se de repente fosse numa área periférica, por exemplo, a gente teve o caso do Genival, o rapaz lá que ficou nervoso, há quem diga que ele tinha esquizofrenia, e numa abordagem da Polícia Rodoviária Federal ele ficou nervoso, foi colocado dentro da mala com gás lacrimogêneo e terminou morrendo. O senhor concorda, doutor, que há tratamento diferenciado a depender da posição, da condição financeira do indivíduo? Aqui no Brasil ainda é um erro que nós cometemos? Isso é o ponto. E a segunda pergunta seria, quais foram os crimes cometidos por Roberto Jefferson na hora do cumprimento daquele mandado de prisão? Tipo de tratamento por uma pequena minoria, não pela maioria. Não é uma prática da polícia ter esse tipo de comportamento. Agora, se você me insta aqui a falar a respeito do caso do Genival, você perceba que naquele momento havia uma resistência por parte de Genival. E a polícia foi necessário fazer o uso da força. Aí é o que eu volto à minha manifestação. Se naquele primeiro momento a polícia tivesse capturado Roberto Jefferson, que estava armado naquele momento, a polícia também estaria autorizada a fazer o uso da força. Tá entendendo? Uhum. Agora, qual foi a segunda pergunta, Bassan? Com relação aos crimes cometidos por ele, a gente viu ontem que pelo menos aí 4 tentativas de homicídio. Além disso, quais são os crimes cometidos por ele, doutor?
Veja, sobre essa atuação dele de revidar o cumprimento de mandado de prisão, a polícia a Polícia Federal já inclusive o indiciou por 4 tentativas de homicídio. E aí ele vai ser julgado por um tribunal do júri federal. Uhum. Então, o senhor, na sua análise, a polícia agiu de forma correta na negociação para tentar prendê-lo ou foi passiva? Bassan, veja, eu penso que a polícia ela teve uma atuação correta a partir do momento em que ele foi capturado e não oferecia qualquer tipo de resistência. Veja, eu tenho certeza que você, como tem uma comunicação livre, se a polícia, no momento em que tivesse capturado ele, passasse a torturar a figura de Roberto Jefferson, você iria tecer algumas críticas nesse momento. Porque você sabe que a polícia não pode torturar. Então temos que ter esse tipo de atitude, esse tipo de visão, não só porque foi Roberto Jefferson, poderia ser qualquer um outro. E você sabe que se eu fosse convidado para poder manifestar o meu ponto de vista, não sendo Roberto Jefferson, sendo qualquer um outro, e se a polícia tivesse uma atuação diferente, eu também me manifestaria aqui no sentido de criticar a atuação da polícia. Uhum. Agora, são muitos pontos que poderíamos discutir. Por exemplo, essa decisão do ministro Alexandre de Moraes foi uma decisão correta? Eu penso que não. Eu penso que essa decisão do ministro Alexandre foi uma decisão de ofício. Ou seja, o ministro Alexandre ele deveria ter sido provocado para poder prolatar uma decisão no sentido de decretar a sua prisão preventiva, a prisão preventiva de Roberto Jefferson. Uhum. O ministro Alexandre de Moraes, mais uma vez, não fez isso. O ministro Alexandre de Moraes atuou de ofício, era uma decisão patentemente ilegal. Tá? Agora, que não tira em nenhum momento a prática criminosa que realizou o Roberto Jefferson. Outro ponto que também merece ser criticado a decisão do ministro Alexandre de Moraes é que ele colocou que para que o advogado tivesse qualquer tipo de contato com o Roberto Jefferson, necessitaria de uma prévia autorização do ministro. E mais uma vez, uma violação à lei. É direito do advogado ter acesso em qualquer dia, em qualquer horário, ao preso. É direito também do preso, é um direito constitucional do preso que ele não deixe de ter acesso ao seu advogado em qualquer momento, a qualquer momento. Então, devemos fazer também críticas a essa decisão do ministro Alexandre de Moraes. Eu penso, Bassan, que são tempos sombrios. Por exemplo, temos aí também a questão da liberdade de expressão, e já talvez até extrapolando o tema inicialmente proposto, mas existem vários pontos. É importante a gente entrar nessa discussão, doutor, porque, de fato, a impressão que temos é de que estamos vivendo uma crise sem precedentes entre os poderes, entre o que é liberdade de expressão e o que é fake news. Enfim, foi criado um clima aqui no Brasil de rivalidade, e quando na verdade deveria haver uma harmonia, não é, doutor? Concordo plenamente com você. Se você pergunta, existe fake news nesse momento, nessa corrida eleitoral? Existe fake news de ambos os lados. Agora, a situação da censura que uma emissora de televisão recebeu, violando aí a liberdade de expressão, Bassan, uma garantia constitucional tão cara para ser conquistada, e de repente vimos aí uma manifestação do Supremo Tribunal Federal, que deveria ser o guardião da Constituição, vindo a censurar a liberdade. E eu não digo dessa situação do Roberto Jefferson, quando se referiu à ministra Carmen Lúcia, porque aí ali deixa de ser liberdade de expressão e passa a ser ofensa. E ali passa a ser crime, de fato, a manifestação dele. Agora, a nossa liberdade de expressão ela deve ser zelada. É muito raso, Bassan, alguns juristas, porque tem um lado político, defender que não existe direito absoluto e, por isso, o Supremo Tribunal Federal acertou no momento de censurar uma emissora de TV. Esse argumento ele é muito raso. A liberdade de expressão, a garantia constitucional, foi uma das garantias mais delicadas, mais sensíveis, mais caras para serem conquistadas. E elas devem ser cada vez mais livres. Vocês da comunicação, todos nós, todos os cidadãos, têm que ter liberdade para poder opinar e expressar aquilo que entende.
Muito importante a colocação, doutor. E acredito que, passado esse período eleitoral, é preciso repensar, por exemplo, fake news. Me parece que não há uma tipificação de crime, né, prevista para Código Eleitoral. No período eleitoral, quem faz fake news tem um crime específico para isso. Mas eu ia dizendo que está na hora da gente rever algumas questões, inclusive essa que o senhor falou, para que nos próximos... Porque se toda vez que tivermos a eleição, em 2018 foi assim, e me parece que esse ano estava pior ainda. Toda essa discussão, qualquer decisão que é tomada pela justiça parece ser contrária a A ou a B e vice-versa, e fica essa briga jurídica, uma enxurrada de fake news de ambos os lados, diga-se de passagem, e quem perde com isso é o Brasil. Mas aí é necessário que haja uma discussão para rever essa legislação, não é isso, doutor? Não, com certeza, é sempre muito interessante o debate a respeito dessas questões que vêm aí a proliferar as fake news. É sempre muito importante o debate. O que não podemos deixar acontecer, Bassan, é regulamentar aquilo que você precisa, aquilo que você pode externar através dos meios de comunicações. Isso aí é o que não pode acontecer. Porque você tem uma ideia que seja contrário, você quer regulamentar, você quer limitar a liberdade que tem, a garantia que é garantido ao cidadão. Isso aí é que não podemos deixar, que não podemos permitir que isso aconteça. Ok. Doutor Rafael Torres, nós gostaríamos muito de agradecer aqui a sua participação. A gente vai daqui a pouco ouvir a de Malira, mas a rigor, em síntese, a prisão do Roberto Jefferson foi uma prisão justa, na sua opinião? Uma prisão, veja, a prisão do Roberto Jefferson, ela partiu de uma decisão ilegal, mas ela só foi de uma decisão ilegal porque foi de ofício, não foi provocada. Agora, se você me pergunta, existiam elementos, existiam requisitos que poderiam ensejar na prisão preventiva dele, eu te respondo que sim, tá? Eu te respondo claramente que sim. Agora, o que faltou? Uma provocação ao ministro, ao judiciário, para poder ser decretada a prisão. A polícia, no momento em que faz a captura do Roberto Jefferson, a polícia teve uma atuação legal, uma atuação dentro dos limites da lei. Se a polícia no primeiro momento tivesse capturado, poderia sim ter feito uso da força para cessar o ataque que sofreu. Doutor Rafael Torres, obrigado pela participação e até o próximo encontro, viu? Eu agradeço o convite e me coloco sempre à disposição, e parabéns aí pelo trabalho que vem desenvolvendo na comunicação, amigo. Forte abraço. Conversamos, portanto, com o doutor Rafael Torres, especialista em causas criminais, analisando a prisão, todo o imbróglio que envolve a prisão de Roberto Jefferson. Agora, 8